Como vocês sabem, eu sou o Igor Silva, um analista e trader com mais de 12 anos de experiência no mercado Forex, ex-CFD e especialista em análise técnica. Você já nos segue no YouTube? Se não, está na hora de seguir e ativar o sininho para todas as notificações, ok? Não esquece. Introdução às figuras gráficas. O que são figuras gráficas? Figuras gráficas são formações visuais que aparecem nos gráficos de preços de ativos financeiros. Elas apresentam a interação entre oferta e demanda e são usadas para identificar tendências futuras no mercado financeiro. As figuras gráficas, elas fornecem informações sobre a psicologia dos participantes do mercado. São formados como resultado das decisões de compra e venda dos três investidores, refletindo seu sentimento e expectativa em relação ao preço de um ativo. São consideradas ferramentas técnicas confiáveis, pois são baseadas em dados de preço históricos e são amplamente utilizadas pelos traders para tomar decisões no mercado. Então, as figuras gráficas, elas fornecem informação sobre a psicologia dos participantes do mercado, são formados como resultado das decisões de compra e venda dos traders e investidores, refletindo seus sentimentos e expectativa em relação ao preço de um ativo. Também são consideradas ferramentas técnicas confiáveis, pois são baseadas em dados de preços históricos e são amplamente utilizadas pelos traders para tomar decisões no mercado. Identificação de padrões recorrentes. As formações gráficas se repetem nos gráficos de preços ao longo do tempo. Ao reconhecê-las, os traders podem antecipar tendências futuras e tomar decisões no mercado com mais confiança. Tomada de decisões de entrada e saída. Ao reconhecer padrões como figuras de reversão ou figuras de continuação, os traders podem determinar o momento certo para entrar em uma posição ou sair dela, aproveitando oportunidades de lucro ou minimizando perdas. Confirmação de tendências e reversões. As formações gráficas fornecem pistas visuais sobre a força ou fraqueza de uma tendência predominante, permitindo que os traders ajustem suas estratégias de acordo. Fornecimento de insights psicológicos. As figuras representam a interação entre compradores e vendedores, mostrando a emoção e a confiança dos traders em relação a um ativo específico. Ao compreender esses aspectos psicológicos, os traders podem obter uma vantagem ao tomar decisões no mercado. É importante também usar como complemento outras ferramentas de análise técnica para validação, né? A combinação de figuras gráficas com análise de indicadores, como médias móveis, osciladores ou volume, pode aumentar as probabilidades de sucesso das operações. Então, é muito importante salientarmos que as médias móveis, assim como osciladores, né, volume, eles tendem a tornar a leitura mais confiável, a leitura das figuras gráficas. Apesar de que as figuras, elas de uma forma mais completa, colocando aí como base os padrões de candles, né? As figuras, elas são compostas por vários candles, vários ciclos. Por isso mesmo, as figuras são mais robustas dentro da capacidade delas de exprimir, ok, a psicologia do preço, tá? Seja ela criando um ambiente, né, da ativação do otimismo, né, um movimento altista ali, ou ativação do pessimismo, um movimento baixista. Então, as figuras gráficas,
elas são componentes da análise de padrões, né, psicológicos de uma forma bem eficiente. E quando você utiliza essas formações, né, com outros indicadores, você tem uma confirmação mais sóbria, mais sólida, como vamos ver a seguir. Vamos lá, voltar para a nossa apresentação. Principais tipos de figuras gráficas. Ombro, cabeça, ombro. É um padrão de reversão de alta a baixa que geralmente indica o fim de uma tendência de alta. Uma quebra abaixo do suporte do padrão pode sugerir uma reversão de tendência para baixo. Ombro, cabeça, ombro invertido. É um padrão de reversão de baixa a alta que geralmente indica o fim de uma tendência de baixa. Uma quebra acima da resistência, né, do padrão pode sugerir uma reversão de tendência para alta. Fundo, topo, fundo ou topo duplo, né? O fundo duplo é um padrão de reversão de baixa a alta, enquanto o topo duplo é um padrão de reversão de alta para baixa. A quebra acima da resistência ou abaixo do suporte indica uma reversão de tendência. Bandeiras. A bandeira é um padrão de continuação que geralmente ocorre após uma forte tendência de alta ou baixa. Pode ser inclinada para cima ou para baixo. Após a formação da bandeira, espera-se que o preço retome a direção da tendência anterior. Flâmulas. As flâmulas também são formadas após uma forte tendência de alta ou baixa e consistem em um movimento de preço em forma de triângulo simétrico. A diferença entre uma bandeira e uma flâmula é principalmente a aparência visual. Assim como as bandeiras, as flâmulas sinalizam uma pausa temporária antes que a tendência anterior seja retomada. Aqui temos um exemplo de flâmula de alta e o exemplo de flâmula de baixa, tá? Assim como as bandeiras, a gente tem o mastro, né? E a flâmula, ok? Triângulos ascendentes, triângulos descendentes e triângulos simétricos. Aqui a gente pode observar uma tendência de alta, forma, então, um triângulo ascendente com a parte superior, né, como uma resistência, a parte inferior como uma linha de tendência altista, e o preço rompe a resistência ativando o triângulo ascendente. Ou seja, o topo é chato, né, e a base é crescente. Triângulo descendente é o oposto dessa ideia. E o triângulo simétrico, o nome por si só já fala, né? Tanto a parte superior como inferior são simétricas. Figuras gráficas, retângulos. Os retângulos são formações gráficas que mostram uma área de consolidação em que os preços se movem lateralmente, ok? Essa figura é caracterizada por duas linhas horizontais paralelas que atuam como níveis de suporte e resistência. Os traders observam os rompimentos desses níveis para identificar possíveis oportunidades de negociação. Aqui, um exemplo de retângulo, o preço vem em uma tendência, né, descendente, depois ele lateraliza entre o nível de resistência e suporte, e isso é um retângulo. Agora vamos às cunhas. As cunhas são formações gráficas que têm linhas de tendência convergentes, tanto para a linha de suporte quanto para a linha de resistência. As cunhas, elas podem ser ascendentes ou descendentes. As cunhas podem indicar uma desaceleração do movimento de preço antes de uma possível reversão ou continuação da tendência.
E aqui temos um exemplo, né, de uma cunha ascendente, ou seja, o preço vem caindo, forma uma cunha ascendente, ele quebra a base, né, da cunha e continua assim a tendência. E neste exemplo tem uma cunha descendente, o preço está numa tendência de alta, ele forma um triângulo inclinado para baixo, quebra o topo, né, da LTB aqui e segue o curso da tendência de alta. Diga sim às comissões e não, diga sim às ações e não às comissões. Opere ou invista em ações CFDs sobre ações. Agora, sem comissões, na sua conta Trade MT4, Trade MT5 Invest MT5. Identificação e confirmação de figuras gráficas. Antes, vamos fazer um compilado, né, sobre as figuras, né? A gente viu ali, é bem interessante a gente salientar que essas são algumas figuras, as principais que você vai se deparar no seu gráfico com a maior frequência, porém, existe uma miríade de outras figuras, ok? Agora vamos identificar as figuras em um gráfico, como identificá-las, né? Estude a teoria, familiarize-se com as diferentes figuras gráficas, suas características e o contexto em que realmente ocorrem. Analise o gráfico de preço, observe cuidadosamente o gráfico em busca de informações que correspondam às características das figuras gráficas que você está procurando. Preste atenção aos picos, aos vales, às linhas de tendência e áreas de consolidação. Identifique os pontos chaves. Localize os pontos importantes como suporte, resistência e linhas de tendência. Esses pontos podem ser cruciais para a identificação de figuras gráficas, uma vez que muitas delas se baseiam em quebras ou reações em relação a esses níveis. Desenhe linhas de tendência. Use linhas de tendência para conectar os pontos altos ou baixos significativos no gráfico. Isso ajudará a identificar figuras gráficas como triângulos, cunhas e retângulos que dependem da convergência ou divergência dessas linhas. Confirme as formações e verifique se as características específicas da figura gráfica estão presentes, como padrões de candles, volume e duração da formação. Quanto mais evidências você tiver, mais forte será a confirmação da figura gráfica. Acompanhe a validação. Espere pela validação da figura gráfica por meio de uma confirmação adicional. Isso pode ser uma quebra de um nível de suporte e resistência, um aumento no volume de negociação ou um movimento de preço que confirme a direção esperada, tá? Lembrando que quando a gente fala de suporte e resistência, o topo, né, a parte superior de uma figura funciona como uma resistência, a parte inferior de uma figura funciona como suporte. Região ali de oferta, região também de demanda, tá? E no rompimento dessas regiões de resistência, de suporte das figuras, nós temos os gatilhos para nossas operações. Estrutura. A figura gráfica deve ter uma estrutura clara e definida, como padrões consistentes em relação aos pontos altos, baixos, linhas de tendência, suporte e resistência. Duração. A formação da figura gráfica deve ter uma duração suficiente para ser considerada significativa. A quantidade de tempo necessária para a formação pode variar dependendo do período de tempo gráfico que você está analisando. Ou seja, quanto mais antiga é a formação dessa figura, com o seu rompimento, mais confiante é o seu trading, ok? Volume. O volume de negociação é um fator importante a ser observado. Em muitos casos, é esperado que o volume diminua durante a formação da figura gráfica e na quebra de níveis, né?
a gente pode ver uma alteração desse curso. Quebra de níveis. Uma confirmação importante é a quebra de níveis de suporte e resistência, né, em termos de figura. Por exemplo, no caso de um padrão de reversão, a confirmação ocorre quando o preço rompe abaixo do suporte. No caso de um padrão de topo, ou acima da resistência, no caso de um padrão de fundo. Volume de confirmação. Além de observar o volume durante a formação da figura gráfica, é essencial verificar se há um aumento significativo no volume quando ocorre a quebra de um nível importante. Ou seja, quando está em formação a figura, naturalmente o volume reduz. Quando nós temos a quebra, a validação da figura pode ser, da quebra do breakout, pode ser utilizando o volume, que ele naturalmente aumenta, ok? Com a entrada dos players. Isso indica o interesse e participação mais fortes dos traders, aumentando a validade da figura gráfica. Testes subsequentes. Após a quebra inicial de um nível de suporte ou resistência, é comum que o preço volte a testar esse nível. A confirmação ocorre quando o preço realiza um teste bem-sucedido e não consegue reverter além do nível que foi quebrado, consolidando a nova direção da tendência. Objetivo de preço. Isso significa que há uma estimativa de movimento de preço com base na altura da figura gráfica. A confirmação ocorre quando o preço atinge ou se aproxima do objetivo de preço projetado. Ou seja, além do breakout, nós temos também a validação, né, do breakout, que é um excelente ponto para a entrada também, que é quando o preço volta para testar aquele nível que foi quebrado, ele testa, ele valida, confirma, assim, a direção da tendência e o preço segue, tá? E o objetivo de preço, o objetivo de alvo, né, para essa operação, uma das formas mais simples de ser realizada é você projetando ali o tamanho daquela figura, projetando ela acima ou abaixo, né, dependendo se é uma compra ou uma venda, estabelecendo assim o seu alvo, tá? O ideal é você projetar 80% do tamanho da figura, tá? É interessante. Para quem está começando, é uma excelente forma para você projetar alvos com uma figura gráfica, tá? No caso de um breakout ou da validação do teste no breakout para a continuação do movimento, tá? Relacionado diretamente a esse rompimento. Qual é a importância do tempo em uma confirmação? Validade da figura gráfica. Uma figura gráfica precisa de tempo para se desenvolver e mostrar sinais claros de sua estrutura e características. A confirmação ajuda a reduzir a chance de identificar falsos sinais e permite que os traders tenham maior confiança em suas análises. Ou seja, quanto mais antiga uma figura, com o seu rompimento naturalmente mais confiável ela é, ok? Quando você está operando um time frame curto, você vai ter muitos falsos sinais, ok? Evite sinais prematuros. Sinais prematuros podem levar a resultados inconsistentes e perdas financeiras. É importante esperar pela confirmação antes de agir. Isso é o que acontece com muitos traders iniciantes que observam a possibilidade ali da confirmação daquele movimento, analisando com clareza a figura que está estabelecida e acaba tomando a decisão de comprar ou vender antes mesmo do breakout, o que muitas vezes podem levá-lo a se frustrar com o não andamento da quebra do nível, né? E da continuidade daquele movimento pré-estabelecido, tá? Então, sempre espere a confirmação antes de agir. Confirmação de níveis de suporte e resistência. Esses níveis são fundamentais para determinar pontos de entrada e saída de gerenciamento de risco. A confirmação garante que esses níveis sejam testados e mantenham sua relevância antes de tomar
decisões de negociação. Isso eu falo é o quê? Das regiões ali da figura, de teto da figura, de base da figura, que são naturalmente regiões de suporte, regiões de resistência, de oferta e demanda, ok? Então, se você tem a quebra, um exemplo, de um triângulo ali simétrico, né? Você tem a quebra do teto, né? Do triângulo simétrico, que seria ali uma LTB, né? A quebra dessa região do teto, né? Da parte superior da figura, naturalmente você tem o gatilho do movimento. Então, é necessário que tal nível, neste caso, de resistência seja quebrado, ok? Aumento da confiabilidade. Quanto mais tempo uma figura é confirmada, maior sua confiabilidade como sinal de negociação. Aquela coisa, quanto mais tempo formou aquela figura, quanto maior é o time frame, mais confiável é a figura. A confirmação ao longo do tempo indica que a formação foi reconhecida e reagida por um número maior de traders, o que aumenta a probabilidade que a tendência indicada pela figura gráfica seja consistente e sustentável. Ajuste do plano de trading. O tempo de confirmação também permite que os traders ajustem seus planos de negociação com base na figura gráfica confirmada. Como as figuras gráficas podem ser usadas para identificar pontos de entrada e saída? Quebra de suporte e resistência. Uma figura gráfica, como um padrão de reversão, pode indicar uma mudança na direção da tendência. Uma quebra de suporte, no caso de um padrão de topo, ou uma quebra de resistência, no caso de um padrão de fundo, pode ser usada como um ponto de entrada para iniciar uma posição em conformidade com a nova tendência, ou seja, a parte superior, né, da figura, resistência, e parte inferior da figura, um suporte. Retrações e pullbacks. Alguns padrões de continuação com bandeiras, flâmulas e triângulos podem fornecer oportunidades de entrada durante as retrações ou pullbacks dentro da tendência predominante. Os traders podem buscar entrar em uma nova posição quando o preço torna a linha de tendência ou ao nível de suporte e resistência relevante. Sinal de reversão confirmado. Quando uma figura gráfica de reversão é confirmada, com base em critérios específicos, como a quebra de níveis, confirmação de volume e padrões de candles, ela pode ser utilizada como sinal de entrada para uma nova tendência. Objetivo de preço. Muitas figuras gráficas têm um objetivo de preço associado a elas, ou seja, ao tamanho da figura. Você coloca ali 80% do tamanho dela e projeta. É a forma mais simples de fazer. Os traders podem definir um ponto de saída com base nesse objetivo de preço, buscando aproveitar o movimento projetado da figura gráfica. Quebra de tendência. Uma quebra da linha de tendência, um rompimento de um suporte ou resistência relevante pode ser usado como um ponto de saída para encerrar uma posição. E isso indica uma possível reversão da tendência a uma perda de força na figura gráfica em questão. Sinais de reversão. Além dos pontos de entrada, figuras gráficas de reversão também podem ser usadas como pontos de saída para fechar uma posição e garantir lucros. Uma vez que uma figura gráfica de reversão é confirmada e o preço começa a mostrar sinais de reversão, os traders podem optar por sair da posição para evitar perdas. Você já conhece o copy trading? Copie os traders mais bem-sucedidos, ou você também pode estar entre os traders que compartilham suas experiências com outras pessoas. Tem dúvidas sobre? É só entrar em contato com o nosso executivo de conta, Érico Oliveira, e certamente ele vai te dar todo o apoio, ok? Como estabelecer metas de lucro e níveis de stop loss com base nas figuras gráficas? Objetivos baseados em projeção, né? Muitas figuras gráficas têm uma projeção de preço associada a elas. Essa projeção pode ser usada como objetivo de lucro em potencial. Por exemplo, em um padrão de reversão de cabeça e ombros, a distância vertical entre a cabeça e a linha do pescoço podem ser projetadas para cima a partir da quebra da linha de pescoço, fornecendo um objetivo de lucro
estimado. Objetivos com base em níveis de resistência e suporte. Identifique níveis de resistência e suporte significativos próximos à formação da figura gráfica. Esses níveis podem ser usados como alvos de lucro, uma vez que podem representar áreas onde o preço pode encontrar dificuldades adicionais para continuar subindo. Acompanhamento da tendência. Se a figura gráfica é parte de uma tendência maior, você pode considerar estabelecer metas de lucro com base em extensões da tendência anterior. Ou seja, você pode trabalhar estendendo a tendência até a figura e projetando após o rompimento da figura aquela movimentação anterior, ok? O que é interessante é você projetar 80%, tá? Porque torna mais profícuo ali a sua projeção. Ferramentas como retrações de Fibonacci ou expansões, que é o que eu mais gosto de fazer, tá? Só que é mais avançado, podem ajudar a identificar áreas potenciais de reversão ou continuação da tendência. Níveis de suporte e resistência. Identifique os níveis de suporte e resistência relevantes próximos à figura gráfica. Esses níveis podem ser usados como ponto de stop loss para proteger o capital em caso de movimento adverso contra a posição. Acompanhamento da linha de tendência. Se uma figura gráfica está em conformidade com a linha de tendência, quebra da linha de tendência pode ser usada como um ponto de stop loss. E isso ajuda a limitar as perdas se a figura gráfica não se concretizar conforme. Em relação risco-retorno, ao definir um stop loss, leve em consideração a relação risco-retorno desejada. Isso envolve determinar a distância entre o ponto de entrada e o stop loss, comparando a distância entre o ponto de entrada e o objetivo de lucro potencial. Idealmente, a relação risco-retorno deve ser favorável, onde o potencial de lucro é maior do que o risco de perda. Stop loss é um nível predeterminado, né, de preço em que você encerra uma operação para limitar perdas caso o mercado se mova contra você. Ao operar com figuras gráficas, é recomendado posicionar o stop loss além do ponto em que a figura seria invalidada. Por exemplo, em um padrão de reversão de baixa, como um cabeça e ombros, o stop loss pode ser colocado acima da linha de resistência formada pelo padrão. Combinação de figuras gráficas com indicadores técnicos para maior confirmação. Você pode combinar com indicadores de momento, como o índice de força relativa, MACD, o estocástico. Pode combinar também com as médias móveis ou com o DMI, ok? Indicadores de volume também, bem interessante você combinar para quem está começando agora, o índice de fluxo de dinheiro, o On Balance Volume, que é o OBV, padrões de candle também é importante para confirmações, né? Além de usar, principalmente para quem está começando e não tem aí muita habilidade na leitura dos padrões, utilizar confirmação de múltiplos indicadores em conjunto ajuda bastante. Estratégia de trading com figuras gráficas. Operação na quebra da linha de pescoço para figuras como cabeça e ombros ou ombro, cabeça, ombro, os traders esperam pela quebra da linha de pescoço para confirmar a reversão. Eles podem entrar em uma posição curta após a quebra para uma figura de topo ou em uma posição longa após a quebra para uma figura de fundo. Operação na quebra do padrão. Os traders aguardam a quebra da figura de continuação como a bandeira, flâmula ou triângulo para entrar em uma posição na direção da tendência predominante. Eles podem esperar pela quebra da linha da tendência ou por um rompimento acima ou abaixo dos limites da figura para confirmar a continuação. Operação com pullbacks. Durante a formação da figura de continuação, o preço pode fazer retrações temporárias contra a tendência. Os traders podem aproveitar esses pullbacks para entrar em uma posição na direção da tendência predominante, buscando entrar em uma posição quando o preço retorna à linha de tendência ou a um nível de suporte e resistência relevante. Operação com base em expansões de preço.
alguns traders usam ferramentas como as expansões de Fibonacci para identificar alvos de preço potenciais em figuras de continuação. Eles procuram por níveis de extensão de Fibonacci que se alinhem com a figura de continuação e estabelecem metas de lucro com base nesses níveis. Opere com Admirals, corretora Forex e CFD com mais de 8 mil instrumentos financeiros, presença global com suporte da Latinoamérica, licenciada por vários reguladores internacionais, spreads competitivos a partir de 0,8 pips para o euro-dólar, 1 pip para o DAX 40, e as plataformas de negociação mais populares do mundo, MT4 e MT5. Importância do gerenciamento de risco ao operar com figuras gráficas. É importante para a proteção do capital. O gerenciamento de risco ajuda a proteger o seu capital de grandes perdas. Ao definir níveis adequados de stop loss, se limita as perdas em caso de movimentos adversos do mercado, ok? Isso evita que uma única operação com figuras gráficas mal sucedidas cause um impacto significativo em sua conta. Preservação do emocional. O gerenciamento de risco adequado reduz a pressão emocional durante as operações. Ao definir níveis de stop loss, tamanho de posição, com base no seu perfil de risco, você evita tomar decisões impulsivas, ou seja, você se levar pelas emoções quando ocorrem variações inesperadas. Consistência nos resultados. O gerenciamento de risco ajuda você a manter uma abordagem consistente ao operar as figuras. Ao estabelecer metas de lucro, limites de perda pré-determinadas, você garante que suas decisões sejam baseadas em uma estratégia bem definida, em vez de serem influenciadas por flutuação de curto prazo. Ajuste do tamanho da posição. O gerenciamento de risco permite ajustar o tamanho da posição de acordo com a volatilidade do mercado e o tamanho do stop loss. Isso ajuda a equilibrar o risco em diferentes operações, levando em consideração fatores como a distância entre o ponto de entrada e o stop loss, assim como o capital disponível. E longevidade no trading. Um bom gerenciamento de risco contribui para a longevidade no trading. Ao proteger seu capital e manter uma abordagem disciplinada, você aumenta suas chances de sobreviver durante períodos difíceis e aproveitar a oportunidade de negociação ao longo do tempo. Controle emocional e disciplina para seguir as estratégias com figuras gráficas. Bem, é importante você manter a calma. É comum que os traders enfrentem momentos de estresse, ansiedade e excitação durante as operações. É importante evitar tomar decisões baseadas em impulsos emocionais, ou seja, espere devidamente as confirmações ali com tranquilidade, ou seja, mantenha a calma. Aprenda a reconhecer e controlar suas emoções, tomando pausas quando necessário e evitando operar quando estiver emocionalmente instável, tá? Siga sua estratégia. Isso envolve definir os critérios de entrada e saída com antecedência e aderir a eles, mesmo quando as emoções ou opiniões externas tentam desviá-lo, ou seja, foque no seu sistema de negociação. Confie em sua análise e nas figuras identificadas. Evite tomar decisões impulsivas que possam comprometer a sua estratégia. Tem um plano de gerenciamento de risco, isso é muito importante, eu sempre falo aqui. Estabeleça níveis adequados de stop loss e tamanho de posição com base nas suas regras de gerenciamento de risco. Isso ajudará a controlar o impacto emocional de uma operação mal sucedida e evitará que você tome decisões precipitadas. Além de você manter, lógico, registros e fazer uma autoanálise, ou seja, o diário de trading, tá? É muito importante para você identificar a sua evolução, o seu desenvolvimento e como está, né, a sua estratégia. Registre os detalhes de suas operações, incluindo os motivos para entrar e sair do mercado, os resultados obtidos e lições aprendidas. Analise regularmente esses registros para identificar padrões, melhorar sua estratégia e reforçar sua disciplina.
Também é importante praticar a paciência para esperar acontecer o trade, né? Nem todas as oportunidades serão lucrativas e pode haver momentos em que não há figuras claras se formando. É importante esperar por configurações adequadas e respeitar a sua estratégia, mesmo que isso signifique ficar fora do mercado por algum tempo. A paciência e a disciplina para esperar por oportunidades de alta probabilidade podem ser essenciais para alcançar resultados consistentes. Então, é importantíssimo que você tenha ali paciência para aguardar as confirmações devidas, né? E também aguarde com bastante tranquilidade os padrões se formarem como um todo, tá bom? Porque muitas vezes o stop ocorre pelas antecipações ou pela ausência, né, da confirmação. Então, sempre você vai, lógico, ter ali bastante cautela, não só na identificação do padrão, como na confirmação e na validação dele. E utilizar uma excelente gestão de risco, bons níveis ali de stop, uma excelente razão ali de retorno para suas operações e deixar que as operações fluam, ou seja, que as operações venham até você. Porque quando existe um padrão, de fato, uma figura gráfica, ela salta aos olhos. Você consegue ver de longe aquele padrão acontecer. Quando nos esforçamos para enxergar um padrão, é porque aquele padrão não está clarificado ou, de fato, ele não exista da forma como enxergamos. Então, um bom padrão gráfico, ele está sempre saltando aos olhos. Ele pode ser visto de longe. Por isso, estude bem a teoria. Aqui são algumas figuras gráficas as mais importantes que você vai ver com muita frequência acontecer, porém, existem inúmeras outras. É importante você dominar a teoria, treinar o seu olhar para que quando venha uma operação como esta, baseada em figuras, ela te salte aos olhos, né? Você consiga ver com clareza. E sempre espere a confirmação dos breakouts ou a validação, né? Que seria um pullback ali naquele nível que foi rompido, tá? Para entrar numa operação. Sempre mantendo a calma, a tranquilidade, as confirmações, uma excelente gestão de risco e fazendo seu diário de trading para ver aqueles padrões que naquele ativo, naquele instrumento de negociação funciona melhor ou não, qual o time frame e a sua, né, reação no desenvolvimento ali daquela operação para que você possa se autoavaliar e melhorar, assim, a sua performance. Por isso é tão importante o diário de trade. Gostaria de agradecer a presença de todos. Lembrando, vai lá, curte o nosso canal, se inscreve e também ativa o sininho para todas as notificações. E segunda-feira estamos novamente aqui com vocês para a sessão asiática, abertura da sessão asiática às 8 horas, 20 horas, horário de Brasília. Até mais.